Determinado, inquieto e gentil, Edson Claro provoca movimentos na dança e pela dança. Criou o método de dança e educação física, promovendo a multidisciplinaridade e procurando despertar a consciência corporal em cada um. Edson fundou grupos em São Paulo e em Natal, cultivando o intercâmbio com coreógrafos renomados. Para Edson, o corpo sempre surpreende quando começa a dançar. Eu sou descendente de família negra e é muito engraçado quando a gente se reunia. Então, com 5 anos eu já sambava. Já não era mistério para mim. Era algo muito bom de fazer e todos se divertiam. Atletismo, voleibol, e isso foi fazendo minha vida e, de repente, caí num curso de expressão corporal. Com o Jonatas Gama, parecia que estava me libertando de algumas coisas, que eu já fazia educação física, e eu estava na Ruth Rachou também, que por sinal me deu uma bolsa para estudar. Sem ela eu não estaria a condições de ter me formado em professor e carreira acadêmica. Ele era de uma precisão, de uma boa vontade, assim, ele queria aprender, a gente sentia isso, tanto que ele cresceu, né? Ele virou até diretor de dança e tudo mais. Aí eu me especializei com Ruth, Bernadette Figueiredo, Marilene Silva, com Geralda, Ricardo Ordonez fiz outra parte. Fui para os Estados Unidos para estudar com o Walter Nix, que era jazz que eu gostava, e o Daniel Nagrin, que era tap dance man. E lá fui eu fazer jazz e sapateado. Eu consegui trabalhar super bonito, com esse embasamento. A minha técnica de dança, colocando as aspas, sempre foi levado para o lado mais ginasta do bailarino. Nunca pelo soft, quase nunca. Sempre era step, 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 go, pá. Aí ensaiava as meninas, eu e a Márcia, aí aparecia um rapaz no corredor. E um foi falando para o outro. Essa foi a primeira entrada de um homem dentro da Escola de Educação Física da USP e que conseguiu regimentar, junto com essas meninas, formar o primeiro grupo de dança da USP. Foi fundado no início de 74, 1974, e dentro da Faculdade de Educação Física da USP. A princípio foi um grupo bem a revelia, né? Mas daí a coisa foi evoluindo e o próprio diretor da faculdade na época começou a apoiar e ajudar a gente a dançar dentro das faculdades de educação física. Fomos para Viçosa, na época tinha Faculdade de Educação Física, Catanduva, Santo André. Fomos até na Argentina, fizemos dança dentro da Faculdade de Educação Física da Argentina. O trabalho dele foi muito interessante, porque foi sempre a dança como movimento voltado para a educação, né? Não era tanto na área de balé, que já tinha uma estrutura de balé clássico, mas era pegar pessoas, atletas, né? Jogadores de basquete, jogadores de voleibol, enfim, e voltar um pouco para a dança, trabalhar com a dança como educação. O Edson, claro, na época, além do grupo de dança da USP, ele dava aula em algumas escolas de dança. E uma delas era o Estúdio de Balé Cisne Negro, onde a Uda Bittencourt, então diretora do estúdio, falou ao Edson, olha, se você tiver
rapazes de educação física interessados em fazer balé, fala que eu estou dando uma bolsa para quem quiser vir e tudo mais. E foi fantástico, porque explodiu mesmo, de repente, no Brasil, uma companhia recheada de homens, atletas lindos e que queriam dançar, sem nenhum medo, sem nenhum preconceito. E acho que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na época, porque o preconceito com a dança, especialmente a dança clássica, era muito forte. Ele dava aula na minha escola, se a classe dele estava lotada, eles disseram, então eu vou ficar na lista de espera. E ficavam na lista de espera. Às vezes bastante, né? Porque quem entrou para o Edson fazer aula com ele não saía de novo tão cedo, né? Daí ele foi para a Faculdade de Educação Física de Guarulhos. Que se criou o Grupo de Dança de Guarulhos com 39 elementos, sendo 19 homens, 16 mulheres. E este grupo correu por vários estados e o nosso ápice foi o Chile e a Argentina. Quando eu saí da faculdade, todos optaram por virar um grupo de dança que virou o Casa Forte, que era 90% de alunos de Guarulhos. A nossa primeira proposta é uma linha básica de educação, que é a técnica que a gente se forma. A gente não esquece nem a educação física, nem a dança. Então nós conseguimos unir as duas coisas. As pessoas brigam por essa dicotomia e nós lutamos pela simbiose delas. E continuamos, e a nossa proposta artística é o nível coreográfico que nós estamos conseguindo trabalhar com uma formação em termos integral do homem. O Casa Forte surge com essa filosofia da educação física e da dança junto, mas com um lado artístico muito forte, onde ele convida Ana Maria Mondini, onde ele convida o Jairo Sete e outras pessoas para colaborar. E tem toda uma estrutura de uma companhia de dança. Fazem aula todo dia, fazem aula de balé, fazem aula de técnica de dança moderna. Então, o Casa Forte pega São Paulo de uma forma, o público paulista, de uma forma muito rica. Porque aí é essa visão desses dois mundos juntas de uma forma artística. E recebe o prêmio APCA de Grupo Revelação do ano. Então, um reconhecimento da crítica também junto a esse trabalho. Eu considero o Edson Claro, além de um ser humano de uma grandeza enorme, mas talvez um dos maiores educadores que eu já conheci durante esses últimos quase 40 anos no Brasil. É um educador, é aquele que mostra a direção. Fui passar 10 dias de férias. Aí eu lá em Natal, tem um tal do Morro do Careca. E ele é assim. E lá fui eu. Lá fui eu. Chegamos no alto, ela falou, agora vira devagarzinho e olha. Mudou a vida. Eu entrei na Federal, fiz um concurso, pude fazer carreira, semestre, doutor e pós-doutor.
O Edson, ele chegou em Natal na década de 80, né? Ele se apaixonou pela cidade e ele resolveu criar um grupo, um grupo de estudos, mais uma linha mais acadêmica, e um grupo de dança contemporânea que ele chamou de Acauã. Ele pegava profissionais da educação física, alunos ou formandos, ou já formados, para trabalhar juntos, estudar, né, ler sobre anatomia, fisiologia. Na cidade, foi o primeiro grupo, que eu digo assim, que tinha filosofia profissional, porque nós não recebíamos, né, nós não tínhamos salários para isso. Nós montávamos todo o cenário, terminou aula, depois da aula, espetáculo. Depois do espetáculo, desmonta tudo, nós não tínhamos técnica não. E nessa época ele já trazia pessoas interessantes, assim, criadores, né? Eu lembro que as primeiras obras do Acauã tinham nomes como o Armando Duarte, como o Luiz Arrieta, já a Ana Mondini também coreografou nessa fase inicial, o Jairo Sete. A possibilidade que ele nos deu do intercâmbio, acho que chega um momento em que ele traz pessoas que são de um outro lugar, de um outro eixo do país, e a gente consegue ampliar nossa própria capacidade de pensar através desse contato. Foi muito marcante para a dança de Natal e até hoje existe reflexo disso. E ele inventou de criar uma outra companhia de dança que não tem nada a ver com a Acauã e com um outro objetivo, né? Seria agora arte e educação. Não tinha um objetivo a priori de performance artística, como a Acauã já nasceu meio que com esse objetivo. Então, o que ele queria era poder possibilitar as pessoas da comunidade universitária, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e da comunidade extra-universitária, um local em que as pessoas pudessem descobrir corporalmente. E ele chamou isso de Grupo de Dança da UFRN. Importante falar deste grupo de dança da UFRN neste momento é porque a certeza que ele nasceu de um programa de educação, uma dança visando a conscientização do ser humano, todo esse trabalho corporal que poderia ser levado para qualquer área. Só que este grupo cresceu graças ao trabalho e hoje é um grupo que tem um objetivo diferenciado, no sentido de performance artística. Então estamos falando assim agora de um grupo de dança, tem espetáculos de dança. Então é uma universidade onde a gente diria que a pesquisa cresceu da sua base até chegar no seu top, que são esses trabalhos que nós estamos apresentando atualmente. Uma das coisas interessantes também que o Edson fez aqui na universidade foi as mostras de dança do Departamento de Artes, né? Depois transformamos isso em encontros internacionais. As pessoas passaram a olhar o departamento de artes, o curso de artes, de teatro, a partir da dança, diferente, com outros olhos. É aí onde começa a vir recursos para os grupos de dança, que seriam projetos permanentes da universidade, com recursos já pré-definidos no orçamento. Então, Edson começou a mostrar o departamento com outra cara. Esse grupo depois frutificou aí, né? Em Gaia, companhia de dança, outra companhia de novo com performance artística. Continuamos com o grupo ainda voltado para a arte e educação, chamado Grupo de Dança da UFRN. Depois veio o Roda Viva Companhia de Dança, que é com pessoas deficientes, né? Grupo de dança, Roda Viva, veio atender a um campo muito bonito, inclusive interdisciplinar, entre o Hospital Onofre Lopes e o Departamento de Artes da Universidade.
Esse trabalho, dirigido pelo professor Henrique Amoedo, é mais do que arte, é fundamentação, é uma pesquisa meticulosa e dá neste resultado. Talvez a Roda Viva seja a companhia local nossa, criada pelo Edson e pelo Henrique, que mais tenha se projetado até internacionalmente aqui do nosso estado. Sabe? Depois veio a Companhia dos Meninos. Quer dizer, na verdade, o Edson ele conseguiu, se for fazer uma árvore assim, é muita capilarização desses ramos, sabe? Tanto o grupo de dança da UFRN como a Gaia são grupos que foram originalmente fundados e estruturados por ele e que hoje permanecem, né? A Gaia, em 2010, completou 20 anos de existência e estamos dando continuidade. Agora, uma continuidade que vai sendo atravessada por novas perspectivas, que esse é o fluxo da vida mesmo. Ele provocava essa situação de entusiasmo, né? Entusiasmo entre as pessoas, entusiasmo das pessoas para com a dança. Nós temos aqui na cidade um teatro que é o Teatro Alberto Maranhão, um teatro emblemático, histórico. Ele criou a Editan, a Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, ele junto com a professora Carmen Borges, que foi um legado fantástico. E a intenção da escola do projeto de Carmen com Edson Claro era exatamente trabalhar direto com a rede estadual de ensino, que fosse o lado, acho que, complementar do ensino, entendeu? Assim, da dança, e que tinha o apoio maior da Secretaria de Educação e Cultura, que hoje que é a Fundação José Augusto. Essa companhia ela já recebeu 60 prêmios ao participar de festivais, tanto no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina. O ano passado fomos para a Alemanha, em Berlim, e estamos nos preparando para a nossa próxima viagem internacional, que é para a China, juntamente com a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte no próximo ano. Então, assim, isso tudo a gente está conquistando agora, mas foi fruto de quem? Foi do professor Edson Claro. Respeito que todo mundo tem por ele, pelo conhecimento dele, porque ele nunca fez nada por simplesmente assim, vou fazer, não. Tudo era muito pesquisado, tudo era muito estudado, tudo era muito elaborado. Então ele tem uma importância muito grande, é um respeito muito grande. Todos reverenciam Edson Claro aqui em Natal. Ele incentivava muito a formação, nossa formação enquanto bailarinos, sempre atrelada à formação profissional, né? Na época éramos estudantes, né? E aprendemos muito com essa dinamicidade dele, essa perspectiva do trabalho corporal. A gente tinha que entender como é que o corpo da gente processava para que aquilo saísse, né? E para esse entendimento ele exigia que a gente estudasse, ele dizia, gaste um pouco mais de tinta aqui, né? Então ele sempre foi assim, ele sempre estimulou muito a gente. Continua estimulando muita gente ainda, né? Edson é uma pessoa fantástica. Porque ele tinha esse olhar de ver além da dança. Para ser professor mesmo, que modifica, que ajuda você a metamorfosear, se for o caso. Tem que ser corajoso, persistente quando a coisa não dá certo, estudar muito e descobrir a alegria que é dançar. Alegria e prazer.
O método Dança Educação Física, criado pelo professor Edson Claro, revolucionou o modo de se pensar dança no Brasil e no mundo. Desenvolvido desde 1990 na UFRN, o método faz as pessoas descobrirem que as barreiras impostas para o corpo são possíveis de serem atravessadas. No início, eu tive que optar entre o esporte e a arte, né? E aí, ao mesmo tempo, eu percebi que eu não queria largar nenhum dos dois. Então, eu tentei fazer essa união de ser atleta e ser bailarino. E aí, sem querer, nasceu esse método Dança Educação Física, que tem toda uma estratégia, né, de história de vida em termos de trabalhos corporais. É um trabalho de consciência corporal, de alongamento, de coordenação motora, trabalha todos os fundamentos do movimento, mas ele utiliza, digamos assim, pensamentos da dança junto com pensamentos da educação física para criar esse sistema de trabalho, né? Ele possibilitava, né, um acesso a vários conhecimentos, né, a várias perspectivas, que são as técnicas de sensibilização do corpo, técnicas de sensibilização variadas, como Rolfing, Tai Chi Chuan, yoga, ginástica, e as técnicas ortodoxas mais relacionadas à dança, né? Que aí incluía elementos do balé clássico, do jazz, da dança moderna, né? E as mãos vão passar para frente para pôr no chão a mão. E desce as mãos no chão, bravo, ficou, estica as pernas e fechou. De novo, forças em oposição, da região lombar para o teto e a cabeça para baixo. Então é uma coisa de elástico. Então, essa consciência corporal, ela reflete também na consciência do ser professor, né? Do ensino, do ser profissional, e de como esse profissional lida também com os outros corpos, com seus alunos. A conscientização do bailarino ou do indivíduo, né, seja em que prática for, e quando ele passa a se conscientizar pelo corpo, ele torna-se uma pessoa consciente na sociedade mesmo. Ele cria um nível sensível com a prática, digamos assim, né, como a corporalidade fala, né, da corpo sujeito e o corpo máquina. Ele queria fazer essa união. Eu acredito que um dos princípios, sem dúvida, do método também era exatamente refletir sobre essa possibilidade de diálogo. Tanto as pessoas, os profissionais da educação física, aprenderem com os princípios da dança, assim como os profissionais da dança também perceberem a importância de alguns conhecimentos da educação física, sem anular, né, as especificidades de cada área. Ele virou uma disciplina aqui no nosso curso, né? A própria base de pesquisa que ele nos ajudou a criar também continua. Enfim, tem todo um processo que, sem dúvida, tem essa contribuição de Edson e que continua aí em atividade, né? Então, o método se preocupa com o processo. Se você vai ser bailarina, cabeleireiro, artista, é outra história. Levando a dança na forma de educação física, levando a dança na forma de coreografia para vários profissionais do Brasil, para vários profissionais da América, pelo que eu sei e pelo que nós compartilhamos juntos. O balé me ajudou a conhecer melhor o meu corpo, a entender melhor os espaços e os tempos e a conhecer pessoas. Uma pessoa que advogou na educação física o valor dessa atividade, não somente artística, mas enquanto lúdica, enquanto formação de indivíduos também, e não só pela parte física, também intelectual, né, cognitiva e emocional.
Você tem momentos maravilhosos, outros não, mas eu estou aprendendo a lidar com ele. E aí tem muita gente que tem, mas poucos se expõem, né? Porque não é normal você tremer ou falar outras coisas, delirar. Não, é uma enfermidade que é difícil, mas você consegue vencer. Nesse período que o Parkinson me pegou na esquina, vamos dizer, então eu tive que dar uma acalmada. Mas eu sentia que alguma coisa me trazia de volta. Era a dança. Estou vivo. Enquanto eu estou vivo, eu estou ativo. Nem que seja para que eu possa refazer a minha própria vida. Eu vejo que é uma superação dia a dia, né? Muitas vezes Edson está nos espetáculos, continua montando trabalhos, composições coreográficas. Então, me parece que o fato dele ter essa história de vida voltada para a dança, né, para os estudos do corpo, enfim, essa compreensão de consciência corporal, digamos, que ele estudou e que ele tomou para si também e compartilhou com muitos, me parece que isso acaba ajudando nesse processo dele, né? Minha palavra de ordem é coragem. E eu falo coragem para mim todo dia. Então vamos lá, bola para frente. E tem um amor pela dança. Tem amor pela dança. Aquela frase de Chavão, foi a dança que me escolheu. Eu não sei se é bem assim. Eu acho que existe uma dádiva maior. Que Deus me reservou um trabalho árduo no tempo dele, né? Então eu estou, dentro do meu tempo, já utilizando das bênçãos, né? E das graças que a gente recebe. Isso é o amor.